Fala, povo de Deus, tudo da paz, tudo bem? Mensagem da palavra de Deus para nós, né? João capítulo 9 traz uma narrativa de Jesus quando ele passa pela estrada e ali ele vê um homem que nasceu cego. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. E aí os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele porque ele nasceu assim? Nasceu dessa forma. Aí Jesus fala assim: ninguém pecou, né? Simplesmente essas coisas, ou este cego está aí para que fosse manifestado a obra de Deus. E aí Jesus cuspiu no chão, fez um lodozinho, passou nos olhos do cego e ele voltou a enxergar. E às vezes a gente fica perguntando por que as coisas acontecem, né? Por que nasce alguém com síndrome de Down? Por que alguém já nasce cego? Por que alguém nasce aleijado? A gente começa a fazer um monte de perguntas, né? Sobre essas coisas que acontecem. Parece de uma injustiça, não é verdade? E às vezes alguém, no passado, né? Alguém achava que era consequência de desobediência, estava ligado a um problema espiritual. Os judeus mesmo, né? Quando nascia uma criança cega, o costume era, deixava crescer um pouquinho, depois abandonava. Por isso que o cego de Jericó estava na beira da estrada pedindo esmola. Aleijados também eram abandonados, porque alguém achava que era um problema espiritual. E quando eles veem esse cego ali na beira da estrada, ou não estava na beira da estrada, não sei, algum lugar ali, eles começam a ligar: olha, que alguém pecou, porque ele é cego de nascença, ele nasceu assim. E Jesus fala: não, ninguém pecou. Ninguém é culpado de nada. Ninguém é culpado quando eu falo nada dessas coisas. E Jesus mostra uma coisa para nós interessante aqui. Ele está dizendo assim, ó, é uma oportunidade de você manifestar a obra de Deus. Quando você cuida de alguém, você manifesta a obra de Deus. Quando você cuida de uma pessoa deficiente, ou um filho, ou sei lá o que não seja, você manifesta a obra de Deus na terra. É isso que nós temos que entender. Algumas coisas acontecem não por direção de Deus. Não é Deus que fez a pessoa ficar cego. Não é Deus que fez a pessoa ficar aleijado. Mas simplesmente Deus permitiu. Para quê? Para que a gente manifeste a bondade de Deus que está em nós. Quando você cuida de alguém, quando você alimenta alguém, né? Quando você socorre alguém, quando você ajuda alguém que não pode se cuidar sozinho, você está manifestando a obra de Deus, não em oração, vamos dizer assim, não num sistema espiritual direto, mas de uma forma física. Você pode ver que Jesus, ele destaca um homem samaritano que não tinha nenhuma ligação religiosa, não tinha nenhuma ligação judaica, mas esse samaritano, quando ele vê alguém machucado na estrada, e o que ele faz? Ele cuida daquele homem que foi machucado, ele coloca no hospital, ele coloca remédio nas feridas, e tinha um monte de pessoas que serviam no templo e não fizeram isso. Então Jesus destaca: olha, esse cara aqui fez a obra de Deus. Então, quando você serve alguém, quando você cuida de alguém que precisa, você está manifestando a obra de Deus. Sem julgamento. Porque esse cara está assim, porque está desse jeito, porque está sofrendo. Isso não compete a nós julgar. Pecado não é gente que avalia. Não, pecado quem avalia e perdoa é o Senhor. Mas nós temos que ajudar. Jesus fala assim: olha, ninguém pecou, mas foi assim para que se manifestasse a obra de Deus. Amém? Então, nesta manhã, manifeste a obra de Deus na vida de alguém. Sempre que você tiver a oportunidade, faça o bem. Tá bom? A Bíblia diz, né, que a gente deve fazer o bem em todo o tempo e não devemos cansar de fazer o bem. De repente você não consegue orar para uma pessoa se curar de uma cegueira, mas você pode ajudar fisicamente. De repente você não tem uma unção, uma pessoa está doente, está com câncer, né? Você não pode, você ora e aquela pessoa não é curada, mas você pode ajudar fisicamente. Você pode ajudar ou financeiramente, não é verdade? Então,
Deus abençoe você no nome de Jesus e que a gente não canse de fazer o bem, que a gente manifeste a obra de Deus na terra de todas as maneiras, de todas as formas, no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus.